disciplinam o processo e o procedimento adotado pelo CREFITO 3 em caso de infrações ético-disciplinares são reguladas pela Resolução COFITO número 423 de 2013. O processo tramita em sigilo e apenas as partes ou seus procuradores podem ter acesso aos autos. Num processo ético, os CREFITOs representam a primeira instância num julgamento de processo ético-disciplinar. O plenário do COFITO compõe a segunda instância. A seguir, vamos mostrar uma simulação do passo a passo de uma sessão de julgamento de processo ético na primeira instância, o CREFITO 3. Compõem a sessão de julgamento de processos éticos o conselheiro presidente da sessão, o conselheiro relator dos processos, o conselheiro revisor e os demais conselheiros efetivos do CREFITO 3. No caso de ausência justificada de um conselheiro efetivo, ele pode ser substituído por um dos conselheiros suplentes. Nos julgamentos ético-disciplinares do CREFITO 3, são 8 os conselheiros com direito a manifestar seu voto. A função do presidente da sessão é a de conduzir e ordenar os trabalhos, não cabendo a ele o direito ao voto pela culpa ou inocência do profissional. A única exceção é em caso de empate nos votos dos 8 conselheiros. Nesse caso, caberá ao presidente o que tradicionalmente é chamado voto de Minerva, que decidirá o resultado da votação. A sessão tem início com a declaração de abertura dos trabalhos pelo presidente. Em seguida, ele realiza a leitura dos números dos processos éticos a serem julgados naquela sessão. Iniciados os trabalhos, tem início o julgamento de cada processo. Esse ato é marcado pela leitura do relatório produzido pelo conselheiro relator, designado ainda na fase de abertura do processo contra o ilícito ético profissional. O conselheiro relator teve acesso a todo o processo, declarações das partes, depoimentos de testemunhas, apresentação e provas. Com base em todo esse material, ele irá redigir um relatório onde conta toda a história, todos os fatos sem emitir qualquer opinião ou juízo de valor. Após a leitura do relatório do conselheiro relator, as partes, tanto a acusação quanto a defesa, têm 10 minutos cada para se manifestar. Essas partes podem ser representadas por seus advogados, se assim desejarem. A primeira parte a se manifestar sempre será a acusação ou o representante, segundo a nomenclatura jurídica. Em seguida, ocorre a manifestação da defesa ou representado, também conforme a nomenclatura jurídica. Após essas manifestações, o presidente pergunta aos conselheiros se desejam mais detalhes sobre os fatos, podendo questionar diretamente o representante ou o representado, que responderão verbalmente. Existe também a possibilidade de algum conselheiro solicitar vistas ao processo inteiro, o que provocará a interrupção do julgamento, que será remarcado para uma nova data. Encerrada a fase de manifestação das partes, o presidente inicia o processo de votação, no qual os conselheiros irão manifestar-se pela culpabilidade ou inocência do representado e, em caso de culpa, a qual das penalidades previstas no Código de Processos Éticos será submetido. A primeira manifestação é sempre do conselheiro relator, que irá declarar sua decisão com base no Código de Ética da Fisioterapia ou da Terapia Ocupacional. O voto seguinte é do conselheiro revisor. A função desse conselheiro é a de revisar o trabalho do conselheiro relator, garantindo ao máximo que todo o processo ocorreu sem falhas. Normalmente, o voto do conselheiro revisor e o dos demais conselheiros é expresso com a declaração de que irá ou não acompanhar o voto do relator. Após o voto do conselheiro revisor, votam os demais conselheiros. Encerrada a manifestação de todos os conselheiros, o presidente declara o resultado do julgamento, de acordo com o voto da maioria. Em caso de culpa, o presidente irá declarar a penalidade definida ao profissional, também conforme o voto dos conselheiros. Vale lembrar, em caso de empate na votação, o presidente será o responsável pelo desempate. Esse voto do presidente ocorre logo depois de concluídos os votos dos conselheiros. Nesta simulação,
foram apresentados os principais momentos de uma sessão de julgamento de processo ético disciplinar no CREFITO 3. Obrigada por assistir!